Viva camponeses de Guiné-Bissau. Antena ativa. Força! Na maneira de levar trabalho de camponeses na campo de labor. Antena ativa e um programa radiofônico do projeto Oi Ativa Eixo 3, ações cultivas territoriais integradas para a valorização da agricultura. Com sentido na formação agrícola e criado primeiro escola técnica profissional agrícola na Guiné-Bissau. Não está ativo. E tem esse um objetivo, ajudando agricultores na labor e para labor valor que tem. Sem esquecer de modernização da agricultura com o associativismo. Esse programa é destinado para pouco ter interesse nas áreas e para 30 associações de agricultores enquadrados no projeto que está sediados na região de Bafata, Kinara e Ndakutombali. Nota da fuga melhorado para poupa lenha proteger no meio ambiente para a parte canseira de minheiros. Esse programa vai sair todas as sextas-feiras, 8 horas de noite, nas 3 rádios comunitárias de Noterra. Papagaio na região de Kinara, 93.1 MHz. Rádio Comunitária de Bafatá, na região de Bafatá, 105.5 MHz. E Rádio Lamparã, 104.8, na região de Tombali. Viva camponeses de Guiné, não está ativo. E financiado pela União Europeia com cooperação portuguesa e administrado para Camões, Instituto de Cooperação e de Língua. Em particular na região de Bafatá, Kinara, Tombali, apoia, no Lampadores. Não mantenhas muito boa noite para todo o povo de Guiné-Bissau, em especial para o que ouvinte desse programa de rádio e chama Antena Ativa. E um programa radiofônico do projeto Oi Ativa Eixo 3, ações cultivas territoriais integradas para a valorização da agricultura. Nós estamos ali para apresentar mais uma edição desse programa de rádio, que está sai todas sexta-feiras nas 3 rádios comunitárias em Noterra, no papel de rádio Papagaio na cidade de Buba, região de Kinara, se frequência em 93.1 MHz, ainda com a rádio comunitária de Bafatá, região de Bafatá, se frequência e 105.5 MHz. Também na rádio Lamparã, na Tabanca de Emberém, região de Tombali, com frequência 104.8 MHz. Nós desejamos boas-vindas para mais uma edição desse programa, na papel de edição número 58, dia calendário na marca 7 dias de mês de agosto de ano 2020. Nós convidamos Gossi para boa primeira oferta musical dessa noite. Viva camponeses de Guiné-Bissau. Força! Na maneira de levar trabalho de camponeses na campo de labor. Nota da tratores com máquina de pilaros. Não está ativo com escola para alfabetizar nos labradores. Assim pode melhorar a qualidade de labor. Não está ativo com sentido na formação agrícola e criado primeiro escola técnica profissional agrícola na Guiné-Bissau. Não está ativo. Nota da fuga melhorado para poupa lenha proteger no meio ambiente para a parte canseira de minheiros. Viva camponeses de Guiné, não está ativo. Depois dessa nossa primeira oferta musical, música de músico guineense que chama Binhan Kimor, é música que dedica a trabalhos desse projeto, ainda a trabalhos de agricultores de Guiné-Bissau. Esse projeto soma que Mangalibias não conta no programa de rádio e está implementado na região de Bafata, Kinara e Ndakutombali. Antes de não passar para rubricas que fazem parte desse programa, não deixa conselho para Boxano Obino, que é local, conselho ligado à responsabilidade que cada um de nós tem na ter atitudes de prevenção e combate à pandemia de coronavírus. Para aquilo, não lembra então mais biase como o de labamon manga de biase por dia,
cuiago com sabão ou com lexívia. E também para falar para evitar calco guintistiu e se contra está na calco guintistiu para usar sempre boa máscara. Gosto não passa para a primeira rubrica do programa de AOS que chama Tema do Dia. Tema do Dia. Espaço destinado para assuntos ou temas de interesse para agricultor com associado, aquilo que trata de mundo, agricultura com associativismo, para poder permitir melhoria no trabalho de labor com a associação. Suma que o separador acaba de anunciar, não está dentro desse espaço de entrevista, depoimentos sobre assuntos ligados à agricultura, ainda com associativismo. No programa da AOS, não é dedicado para a formação que o projeto EATIV Eixo 3 está a organizar na 3 regiões daqui na Tuanel, Bafata, aqui na Racotombali. Essa formação é sobre proteção vegetal, que está a falar do PV. Essa área, e que é a área da agricultura ligado à proteção de plantas. Suma que não se vê, plantas estão sujeitas a manga de ataques. Não se vê como tem bichos que estão a atacar nas plantas, ou que não labra, e tem que bichos que estão a menos, outra palha de arroz, está todo dia desenvolver, bichos estão a atacar no labor de diferentes maneiras. Então, que formação, o tá aprendi como pode combater que bichos, que cuidados que de ter e como de preparar que produtos para combater bichos que está dando no labor. Mas se inteira gostundera, não passa para conteúdo desse no tema do dia de AOS. Para aquilo, não convidou para boa entrevista que não fazia um dos formandos dessa formação no papel de Amadou Camara. Amadou Camara, ele é membro da Associação de Agricultores da região de Tombali, que chama APG de Guilherme. APG significa Associação de Produtores de Guilherme. Ele é desloca para a banca de Culibuia, setor de Quebe, região de Tombali, que junta-se companheiros da Associação de Agricultores de Culibuia, que chama ADUCOL, que durante 3 dias participa nessa formação e ele próprio não bem conta como é que cura, que expectativas que tem e como é que sente gosto que bom conhecimento na área de proteção vegetal. Obi Amadou Camara. Nós está ali na Culibuia para uma missão de quadro de associação APG, que mandado para representar para poder receber informação de proteção que no quadro de proteção vegetal. Nós está para o primeiro dia onde a maioria parte não vira para teoria e segundo dia nós está na prática e a OS não conclui prática. Em primeiro lugar, depois que nós chega e não tem manga de preocupação com a que não vai lidar que é esse trabalho, mas com o formador, através do diretor de área de PV de região, que não recebe formação através dele, onde que não vai ter grande conhecimento no quadro de proteção, porque gosto não está sentindo que não antes de ser contratado, antes de chegar treino, você tem que fazer aqui a primeira fase de levantamento para você ver qualquer ataque que está dentro daquele treino. Depois do levantamento, você indica qualquer forma de atuação própria que pode vai, qualquer método que pode tomar para poder combater. Se dá para poder ou se dá. Bom, através desse, não recebi grande, não fica muito contente no quadro da formação. Não fica contente. Como agora com a Cintigos, depois das explicações de teoria e também de prática sobre a maneira de poder combater que bichos que está cansa a planta. Você está preparado para... Bom, em primeiro lugar, a maior parte para conseguir ter segurança, porque não toda a gente na aventura não pega só esse trabalho através de nós vizinhos. Gosto tudo parte, de alguém pega aí na bomba e que controla a medida de segurança. E que as formações e a nós está bem equipado
para poder responder na treino, não está bom? Sim. Segurança que também desde maneira própria quando está vestido. Sim. O tem que ter um uniforme, que mais? Você pode contar no que passos que alguém tem que respeitar, para por estar bem em termos de segurança, para vai bomba. Você tem que estar equipado em primeiro lugar, você tem que usar galosa, você tem máscara, você tem aquele fato, e você tem que respeitar em termos de dosagem. Porque alguém pode contratar para poder fazer qualquer trabalho, se o cara respeita em dosagem, qualquer medida que o tem naquela dosagem, você pode até queimar aquela própria cultura que aquele alguém tem, né? Então, já está criando mais problemas, a boca vai fazer aquele trabalho. Vai para ajudar o cabo padana. O cabo padana. Tende que uma pensa vai que é conhecimentos que adquirir, que planos que tem, que é formação que fazer para o futuro. Falando, a nós sempre não está pedindo, vai ter recapitulação no quadro de esse trabalho. Bom, pensando que o próprio diretor de PV de região, daqui falar com ele está pronto para poder trabalhar com nós. Para qualquer preocupação que nós temos no quadro desse, para nós ter informação que ele e poder dar, para qualquer, porque de antes já representantes na várias zonas, mas representantes que está acabando de contar recado certo para o próprio território. Mas se a nós não está mandado para a associação, para tudo que ele recebe na região, através de parceria que nós temos, que é a direção regional, e se não receber aquele material, não está sabendo como é que nós podemos fazer aquela distribuição para cada zona. Não fica contente, parece, não fica contente. Então fica contente, sempre na riba direito, bem ali, povo de Colubia recebendo direito, não está ali 3 dias, não consegui fazer tudo o trabalho, pensar que é que não pedi para Deus gigantano também direito, e nada de mal. Não recebe direito, não arriba com conhecimento para poder defender a zona. Depois das entrevistas com Amadou Camará, um dos formandos dessa associação, dessa formação sobre proteção vegetal, nós convidou para o Bobi Bokar Saidi, vulgo Lemos, ele presidente da Associação de Agricultores Cuchoma que seria na Tabanca de Colibuia, setor de Quebo e região de Tombali. Ele participa também na formação e conta como aqui na Sinti, com as iniciativas do projeto e, sobretudo, ele que é presidente da associação anfitriã, não pode falar que recebe que outros que juntam durante 3 dias na formação. Como aqui está na olha esse trabalho durante esses dias? Obi Bokar Saidi. Bokar Saidi, mas consigo palemos. Me se pode contar como é que olha essa iniciativa do projeto, que lhe dá formação junto de agricultores que estão na boa associação sobre a importância e como é que não pode proteger plantas contra bichos. Bom, o problema é, em primeiro lugar, não estou falando muito obrigado. E essa formação também que tem estado fazendo, que não termina hoje, durante 3 dias, começa desde dias passados, hoje nós vamos fazer 3 dias, e considerado uma formação que está ligada com o reforço de capacidade de membros da associação na situação de prevenção de vegetal, para que precisa de capacidade de dar resposta rápida a que pragas que atacam precisamente plantas e demais coisas que cultivado. Então a associação adequou Amigos Elefante, sempre nós contamos com nós amigos de elefante porque nós estamos na natureza, no país vive na matos e nós não vive lá, no filhos, nossos netos não vivem ali. Então com essa capacitação que grandes técnicos bem não deles para tudo que é dado desde o dia passado até hoje e servindo precisamente de grande importância, considerando como qualquer alguém que está ali precisamente e pode baixo e pode detectar precisamente tipo de pragas que não atacam plantas. Então, até pode falar como e pode dar mais um rendimento na fim agrícola, para ver como dentro dessa capacidade de combater a inimigos de próprios laboradores. E ali na boa associação, como é que tem sido bons trabalhos? Bode para ti ultimamente que é pragas, está cansado na labor? Bom, está cansado, mas é que estão olhados de uma maneira, suma no outro lado, suma na Catio, suma na zona de, coisa lá, como a zona de coisa lá, fundo lá de Quinara, não é? Porque não estou ubicado que é intervenção, pedido de apoio.
de reforço do Ministério da Agricultura para intervir lá para poder combater que praga. A norma é que é muito olhada, mas é bom prevenir de que bem remediar mais tarde. Não é muito olhar para ali de fato. E também porque pouco gente fala como é coisa de Itacado, mas a maioria, 80% de lavradores é lá, ninguém está dar queixa, por exemplo. Pelo menos, nem se contra uma boca tem assim, ataque de bichos, uma no outro lado. Então, já membros da associação por isso, sim, né? Maneira de bem trabalhar, que pesticidas que está cerca de bicho. Parece como aquilo é tudo assinado. Não, pensa como a os, não falou como a pouco gente que sabe a os, como que é por atacar, como que é detectar tipo de bichos que estão na atacar precisamente que cultivado. Pensa com os grandes técnicos que interviram durante esses 3 dias, cada quem de nós é também um multiplicador junto à comunidade, junto à sociedade, junto àqueles que laboram. De hora que eu uma coisa como que é por bem rápido é contar associação para associação por intervir rapidamente para poder combater que pragas. Repare que a educação na associação é junto a 5 associações. Nós temos 4 associações que vêm do outro lado, de fundo de nós temos Guilherme, de Chugué, outros tabancas que vêm melhor com onde. Agora nós juntamos para poder tudo intervir. Ensinar uma maneira de tratar bichos, hora que e surge na qualquer causa. Qual que ensinamento escolha como é possível retirar desse trabalho 10 dias, que é a formação? Sim. Precisamente de solidariedade com outras associações que vêm, conselhos de perto, com essa forma de convívio na certa banca, hoje na convívio, não consegue mandar nota punta, está contando como é que trabalha, está apontando nota conta. Quer dizer, tem que interação entre nós com eles que bem, tanto para não conseguir que a política de trabalho, para que também não política de trabalho. E sempre nós também, nós juntos sentido como nós dividimos para precisamente aproximar mais o ativo que tem que estar a fazer. Já agora, sobre campanha de labor de arroz de tempo de chuva, a nível da associação Aducol, para ver nós na chuva e tempo grande não pode falar, nas associações, porque tempo que está dedicado para aquele labor de arroz. Me se pode contar como é que foi o processo de labor de arroz, se no momento vou concluir tudo, boa operação arroz para que a burro chegar, ou como é que você está naquela fase que você está e como é que o trabalho foi? Bom, o trabalho foi tanto de grande envergadura, como pode falar. Esse ano a Associação Laboratório faz 255 horas de trabalho, para 255 horas de trabalho e rende a associação um capital que de facto imaginável. Embora não podia render mais que aquilo, havia que tratou de trabalhar no lugar que de facto tem de grande dificuldade de trabalhar. Mas com o número de horas de tempo que trabalha ano, não está falando como Deus obrigado, não na perspectiva para os anos de trabalhar mais, que pelo menos não tinha coisa de 300 horas de tempo. Daqui trabalhar nela, ali fazer cerca de 80 e tal horas a nível de tabanca ali, e que tudo gente que consegue elaborar, mas outra gente consegue. Que coisas, de facto, gente não trata aqui que elaborar, cada quem pega e na mão para poder ter bom proveito. Coisa só que não solicita o ativa, para apoiar associações, e que são para associações que têm extratório e labor, tipo de produto para acompanhar o que pode estar matar, paga. Imagina a hora que labora com o trator, 4 horas de tempo, 5 horas, sai outro dia labora até 10 horas de tempo. Imagina só o que pode mandar tudo aqui campo, o que pode, como toda a família. Imagina que o trator trabalha 1 hora de tempo. Vou falar uma lá, vou com a família, não sei como agora a gente que também se vai a trabalho, mas não entende, para limpar aquilo tudo, e está sendo impossível na própria, impossível. Então, a hora que tem aqui produtos que te ajudam a matar palha, rendimento mais não tem, de que próprio, com a família, vou mandar. Então, essa é uma das coisas que não apela, né? Sim, aquilo é uma apela, quando eu digo apela, portanto, a direção do ativo para apoiar associados. Em relação ao pagamento de cota, como é que a Associação Aducol está? Bom, de facto, ainda cresce. Você como é que toda gente que gosta desse tipo de organização, manga que está, apesar de que sensibilização a nível de organização que está ligado com o associativismo comunitário, outro gente está aderindo, outro que está aderindo, outro está saboteando, mas aqueles que estão interessados, de facto, têm estado lá,
paga-se a cotas para poder precisamente inserir dentro da associação eficazmente. Participação de mulheres nas atividades da associação? Não, ali na banca de clube, sobretudo na associação Adocol, sou uma mulher que nós eles na Catayago, na Bumba, e uma das associadas muito ativa. Ela tem professora de alfabetização, está alfabetizada. Mulheres está participando. Mata participa de comes. Que lá, a meu homem, mulher mata pega tese para sabe quanto. Quer no domínio da horticultura, quer no domínio de paga próprio, paga coisa. E perceptível de formações que o projeto dá ali na associação, e perceptível de um resultado bom para a parte de gente que mantém na formação. Um deles, por exemplo, e aquilo da alfabetização. Mulheres que participam, notam alguma diferença na sua maneira de viver, como é que está em cara, coisas, notam alguma melhoria? Grande até hoje. Manga de mulheres, está conta como. Primeiro, mas afinal, seus filhos, que está mandando dar telefone, está falando ali dinheiro, levar comprar um saldo de 500 francos, arranjar um saldo de 300 francos, assim tudo. Às vezes, está arranjando menino, vai arranjar só 100 francos, mas não entende. E riba, a hora que me der no telefone, e que está a coisa, ela acaba. Mas, está descobre no telefone, está manejar, esse qualquer saldo que é, né? Agora o menino que anda neles. Bom, próprio uma vez mulheres falar ali na caule. Portanto, aquela importância de alfabetização, se lei, escrever nome, como se fazer conta, que é coisa para mim é muito importante. E em relação à formação sobre conservação e transformação de alimentos, qual que resultado que não e tem nas mulheres que participam e homens que participam também? Foi um resultado muito satisfatório, sou jornalista, muito satisfatório para ver como e mano mostrando higiene na mulher sobre tratamento de coisas de cozinha, que está cozinha, o que está pega, como que está bicho, tudo mais que usa. Porque ao longo da formação é mostrado que prática de higiene, começando na que é mara, que é para secundar que cabelo, que usa cintura, como é que é da bicha, luvas que é de depois, para poder pegar aqui, que usa de comer e vestir direito, vestir também roupa limpa. E a outra era usar a máscara. Ninguém quer na cozinha agora ali, que diz que não se vê, que está cozinha ali, sem usar máscara, tudo que usa cintura e graças a Deus, graças à formação. Ele vai daquela máscara que está na ossa. A minha mãe aqui fruta que foi tipo compal. Que é preparar, e é preparar aquele cebola, como que você está conservado, e que fica pasmado. Considerando como, afinal, que branco está exporta para não terra, aliás, exporta para não terra, não pode fazer ele, se possibilidade não pode fazer ele, porque no mato não tem mandíbula, não tem folha de elefante, não tem folha de sinho, não tem goiaba de lala, não tem coisa lá como âncora, não tem manga de tipo de fruta silvestre que não pode usar para servir próprio de consumo e pode ter ser coisa que não pode exportar mais tarde, não pode comer tudo. Outro que formação de próprio tratorista, você vai fazer coisa lá como vai fazer carta de condição, ou se próprio filho ali que não pega o trator, manejar por uma maneira que me gosta. Outra formação é aqueles que formaram no domínio de multicultivadora, formado 4 jovens, e tem domínio, e tem prática de pegar aqui multicultivador, montar, desmontar, montar para trabalhar para levantar e para tudo mais que coisa. Que coisa de facto e marcando. Não, cada vez que tem alguma formação, a associação está com o braço aberto para receber que tipo de formação. E em relação à utilização de máquinas na associação Adocol, que importância que é comer máquinas tem, isso mas também proveito que tinha para vós em termos de rendimento. Havia o papel de trator, que foi a campanha de labor de Arusiano e foi muito bom para ver de horas que botei e rende vós algum dinheiro. Botei também motocultivador, motocarro e outras máquinas descascadora de arroz. Mas o papel no gosto de cada um são de máquinas em termos de importância e proveito para a própria associação Adocol. Começando na trator grande, de fato, aqueles que trabalharam no passado teve um rendimento que é acima de 400%, não pode falar. Mas não é que o pegador trabalha com cobertura para completar tudo que campo. Que ela já nem busca para tudo, tá bom, que não pode elaborar para tudo. Mas com curto prazo de tempo, 3, 4 horas de tempo,
Você elaborou o campo ali com onde? Comanda e rende ano passado, a gente olha arroz. Sobretudo naquelas zonas que está falando de São Paulo, naquele Bolândia que não está lá. Então, olha arroz, aqueles que levam hoje a quantidade de arroz. Até, por sinal, nós solicitaram, e vai elaborar no ano, e vai elaborar, ano passado, até este não leva taroto, e vai elaborar. E ano mais de bem mais para este, vai elaborar lá. Então, foi um rendimento, de facto, grande. Em relação a multicultivadora, que ela começou a ter sido recentemente, não que trabalhei aqui linda, até não pera técnico, se do técnico lá de Bafata, se do senhor Queta, vai vir por montar, para aqueles que estão interessados para poder trabalhar aqui, é o momento que montaram ainda. Nós recebemos também máquina de descascar de arroz no mês passado, e naquele está ali, não pera, que parte que centro de coisa, para começar a montar agora, e bem novo, bem nessa casa e tudo mais, que chegar a usar ainda. Por aquilo é muito caro e na cura, e está facilita a gente na caule. Ora, por exemplo, imagina não vai fazer algumas horas na leste, que motocultivador é que não leva para estar comprar combustível lunho para levar diretamente no trator de questão. Porque ninguém que acerta a pista motorizada, está falando, se gasol toca na roda de coisa lá e está dando, coisa assim, não usa própria máquina que não afeta, que sai do que motocultivador muito caro para poder transportar combustível, porque cada dia eles obrigaram por 50 litros de gasóleo na trator. Como ele está a comprar, e abastecer. Para além daquilo, ele está fazendo às vezes um pequeno turno para poder arrecadar alguma coisa, para poder fazer manutenção aqui próprio coisa lá, como é a máquina própria. Independentemente daquilo, com o trabalho da associação que acaba ainda, nós estamos a fazer cimentação, e na tratar e vai lunho cobra, são vira ali bonão de sede lá. Então, é que nós usa para poder carregar cascalho, carregar reia, outra coisa para poder gigantar na local. E qual que nasceram, Bonambo, últimas considerações, e antes das últimas considerações, que perspectivas para o futuro? Tanto em termos de lavoura que está para acabar e em termos gerais para a associação. Não, me pensa para o futuro que não é perspectiva e de luta para sensibilizar mais comunidades para reintegrar na associação. Para a gente se aproximar da associação, para vir dessa ideia, esse máximo, para não render mais que costuma render. Porque hoje, na prática, até no objetivo de nossa associação, o objetivo da associação é que nova técnica de lavoura. Para tanto trabalhar com coisa lá, com cobrador, porque que está rendendo o tio. O trator, você trabalha e trabalha livre, burando o dinheiro, buracará, você paga a máquina, vai trabalhar com o rende tio e voltou com a família e ajuda você. É a modernização da agricultura, nova mecanização, né, de lavoura. Mas também não a pedir associado e não só associado, tudo gente que está ali ou está no outro lado para aproximar associações de base, sobretudo ele apoio que o ativo dá, para poder aproveitar essa oportunidade, porque essa oportunidade a gente perde de ativo. Então se não aproveita essa oportunidade, o ativo não retira, se retira é uma perda, comanda, não pedir toda a associação, tudo gente que está à volta de que está na associação, para inscrever na que associação que o ativo apoia, para aproveitar que oportunidade, porque essa é uma oportunidade. Depois de Bocar Saidi, não combinou para boa formador dessa formação e chama Vriato da Silva. Vriato da Silva, ele é responsável regional a nível da região de Tombalim para proteção vegetal. Assim, pelo tempo, não combinou para ouvir conversa com o técnico especialista nessa área e que se dá formação para a Associação de Agricultores enquadrados no projeto EATIVA da região de Tombalim. Me se pode contar como é que está nascendo a experiência para você da formação a esse grupo de guintes durante esses dias sobre proteção vegetal. Como é que está nascendo a experiência? Experiência para jovens que não têm, né? Porque gente já gosta de ter idade, mas é bom para não recrutar jovens realmente, por vir substituir gente idosos, de camarada. Porque realmente a produção vegetal
trabalho muito da gente, tanto manga de gente, que se a importância de proteção vegetal. Porque na agricultura, sim senhor, não labrar, não labrar cultura, não cultivar, para a questão de propriamente da segurança alimentar. Sim. Mas se não segurança alimentar que tem proteção, possivelmente não podemos perder. Se não perder, o que é que não lhe para aquela? Não lhe para com fome e mais a longo prazo. Porque, bem, se você comer, o por doença. Se você doença, você não comer, o por perder, é acabar. Agora, se tem quem não protegeu a cultura, realmente, principalmente a nós guineenses, que não mata comer cereais, que seja arroz. Então, se a praga atacar ela, você tem a forma de fazer para poder minimizar o estrago que podem fazer. Que importância econômica que pode vir ter. E pode causar. É como a produção vegetal na agricultura é muito importante. E jovens não preparam realmente para o futuro consequências que podem passar na cultura. Porque insetos, estão pragas, e manga deles, mas tem aqueles que matam, faz estrago, que mata dano. Naqueles que matam dano, a nós que não matam, mas cuidado com eles, para estar sempre vigilante. Porque eu vi, por exemplo, vou labrar arroz, e tem um tipo esse gafanhotos locais que está ali, mas às vezes até parte de grande quantidade, que a densidade está subir que eles está fazendo estrago, arroz, milho, feijão, mandioca, quase tudo cultura vai não comer, entendeu? Agora, se não há diligência, forma de como é que não pode minimizar a densidade de 10 pragas, amanhã, a nós que não sofre. Portanto, a importância de produção vegetal é muito importante, principalmente no domínio agrícola. Portanto, nós jovens, realmente, e gente que tem na cabeça fresco, esse é o momento que nós devemos aproveitar eles. Portanto, esses que acabaram de trabalhar aqueles dias, e gente realmente, a União Europeia, que sai do ativa, eixo 3, e tem essas associações, portanto, essas associações, confia neles, selecionar eles, e mandar para vir receber formação, realmente, para não só para trabalhar para a associação, mas sim para a comunidade propriamente onde é que pertence. Para qualquer comunidade, elemento de comunidade que tenha problema, não pensa como é porque a América vai eles apoio para poder minimizar os problemas que tem nessa cultura ou da tabanca em geral. E agora que regras que qualquer técnico, qualquer alguém que me atua na área de proteção vegetal tem que seguir por tudo e pragas para na cultura, suma com explica. E que tem outra regra, que não mais é que acaba de explicar o negócio. Problema e vigilância, o tempo a ter. Porque campo propriamente, se o bairro vai trabalhar, se o bucaba, como a bucaba vai deixar até a hora que chega o momento de colheita para começar a trabalhar. Não, o tempo para fazer vigilância, tudo de não está controlar, monitorizar. Para o Jubi, se tem na fronteira, que vai ter na fronteira, o Jubi se controla, na área castela que pode transferir para de boa para criar problemas. O tempo para estar. Agora, se você escutar, olha, meu caro amigo, dia só, quando a gente chega lá, que é quando a olha lá, e pode desanimar. Qual é o problema? É como anda sempre na vida dele. É tem para ter paciência. Se nenhuma falha dia, 2 dias, 3, para o bairro vai Jubi. Nenhuma paciência que controlar o Jubi, o mais. Assim nada que na mão. Assim. E em relação à segurança? A segurança, enquanto eles me cantando já como fazendo a produção vegetal. E tem outros ainda, coitados, ainda não sobrevive até aos instantes. Mas outros acaba por resistir, acaba de fazer na luta sempre é assim. Segurança é muito importante, porque nós trabalhamos com produto venenoso. Que é veneno. Nem que pequenino jogo para ter consequências na saúde. Tem para ter segurança. E que para ter qualquer segurança não só para a saúde própria, mas para o ambiente também propriamente. Para o ambiente. Porque tem para ter um carro seguro onde é que não tem nele. Que ninguém can passar para mexer. Tem para ter um único alguém que não tem chave, onde é que o guardar nele, para via de segurança. E a botar para o tempo para segurar a cabeça. Não só segurar a cabeça, mas tempo para segurar também propriamente a nível de onde está nele e propriamente o ambiente onde nós vivemos. A nível de segurança de alguém próprio que não atua? De alguém próprio que não atua. Tem para ter tudo equipamentos que foi necessário, começando de máscara, óculos, chapéu, fato macaco, botas, luvas, tudo tem para ter. A hora que eu trabalhar, vou acabar, tem para levar aqui coisas tudo. Mas quando eu começo a tirar nele, coisas próprias, com o equipamento.
Vamos começar de chapéu, óculos, britanda, máscara, britanda, fato, butira. O último que está a sair, bota butira, o último que está a sair, e luvas. Mas luvas, nesse último, agora como realizei já com outro processo, e lava tudo que materiais que eu trabalhei aqui, porque está tudo contaminado. Uma luvas também na mão. Exatamente. Ele é que nasceu o último, não lava. Porque eu lava já tudo broca, tudo seca, luvas estão apanhando, lava tudo, tirar, seca não cai. Depois lava provavelmente, vamos buscar água, vamos lavar o corpo limpo, vamos fazer o que eu faço. Para evitar a contaminação. Evita a contaminação, sim senhor. Porque se eu tirar a luva na mão, eu não faço. Eu outro estudo para apanhar, não pega mais. Não pega. Agora subindo, escuta. Vou lavar a mão, vou fazer, vou pôr a mão na boca. Ou pegar qualquer coisa de comer, vou comer. Porque tudo coisa que está fazendo parte da contaminação. Como agora que tem sido o trabalho ao longo de anos, tudo na Guiné-Bissau? Havia trabalho fácil. Labradores manga de essa queixa de praga que está canceles, solicitação imagina e tio, como é que tem sido o trabalho durante anos? Não, claro que eu sou habituado a lá, tanto anos já, porque não sei como realmente, não é provar que não atende todo mundo, que é difícil, também pragas também e que tudo gente também que não ataca. Solicitação que eu não passa, ninguém sabe assim, não solicitaram lá, mas suma a mim. Não cana deixar ninguém que abre armazém de produto. Cana suportar a conversa, para atender eles. Forma, ele está falando, para atender eles. Situação criativa. Trabalho com alguém trabalha na TV, imaginável. Alguém que por sim está falando ele, desde o princípio de televisão, um dia, não, talvez não é mais, criativo. E qual que é o desafio que você sente como o tem para o futuro? Não, desafio já, nunca vou ter desafio, porque eu penso na reforma. Tomando você a trabalhar nesse, por passa conhecimento. Exatamente, quando eu fazer força para passar que nova geração, para passar a experiência que a mim tem, para adquirir. E bom cruzar para eles. Para adquirir, bom cruzar para eles. É como um cabelo de aconselhar de gosto. Pronto, se ele vai nessa banca ou nessas associações, é assim como e eles que responsáveis para tal. E como a palavra fala, outro não, faz sinal. Eles que responsáveis para tal, o que brindar? Se dá torto ou direita, que dá responsabilidade e de eles. Qual que nasceram as últimas considerações? Não, as últimas considerações que não falar, pronto. E só para a iniciativa do EATIVA, eixo 3, realmente teve consciência do que é na fazer, de ter associações, apoiar eles na informação que a gente sempre cria um curso muito grande. Muito grande, porque tu olha o investimento que quer fazer, realmente, é coisa pequenina. Começando de fascículo, equipamentos, máquinas, produtos. Isso é para falar desobrigado. Para trás e fica na conversa com o vereador da Silva. Não espera como foi de bom agrado e bastante esclarecedor. Não agarre-se para boa atenção e tudo que não prepara para bom em relação a essa rubrica Tema do Dia. Tema do Dia. Espaço destinado para assuntos ou temas de interesse para agricultor com associado, aquilo que trata de mundo, agricultura com associativismo, para poder permitir melhoria no trabalho de labor com a associação. Nós chega a fim de mais uma edição do programa Antena Ativa. A hoje, o calendário marca 7 dias do mês de agosto do ano 2020. Nós nos despedimos com promessa de volta daqui a 7 dias. Obrigado e até para a semana. Viva camponeses de Guiné-Bissau. Antena Ativa. Força! Na maneira de levar trabalho de camponeses na campo de labor. Antena Ativa e um programa radiofônico do projeto OE Ativa Eixo 3, ações cultivas territoriais integradas para a valorização da agricultura. Com sentido na formação agrícola e criado, primeiro escola técnica profissional agrícola na Guiné-Bissau. Não está ativo. E tem esse objetivo, ajudar os agricultores na sua labor e para dar labor valor que tem. Sem esquecer de modernização da agricultura com associativismo. Esse programa é destinado para pouco ter interesse nas áreas
e para 30 associações de agricultores enquadrados no projeto que está sediados na região de Bafata, Quinara e Ndakutombali. Nota da fuga melhorado, para poupa lenha proteger no meio ambiente, para a parte canseira de Mingueiras. Esse programa vai sair todas as sextas-feiras, 8 horas de noite, nas 3 rádios comunitárias de Noterra. Papagaio na região de Quinara, 93.1 MHz. Rádio Comunitária de Bafatá, na região de Bafatá, 105.5 MHz. E Rádio Lamparã, 104.8, na região de Tombali. Viva camponeses de Guiné, não está ativo. E financiado pela União Europeia com Cooperação Portuguesa e administrado para Camões, Instituto de Cooperação e de Língua.